Bom, moçada, a dica de hoje é sobre nacionalidade. Acho que um dos tópicos da prova da ordem pode ser sobre nacionalidade. A aquisição de nacionalidade no Brasil está prevista no artigo 12, e o que a gente vai falar aqui rapidamente é do artigo 12 e dos parágrafos do artigo 12. O artigo 12 fala o seguinte: são brasileiros natos, inciso 1, e são brasileiros naturalizados. A aquisição de nacionalidade, ela pode se dar de forma originária ou derivada. Lembre-se, a aquisição de nacionalidade originária é involuntária, é aquela que a lei lhe impõe. A aquisição de nacionalidade derivada é aquela que você escolhe ter, é uma opção. A aquisição de nacionalidade originária, em regra, gera natos. A aquisição de nacionalidade derivada, em regra, gera naturalizados. Quando é que o Brasil, então, você vai ter a aquisição de nacionalidade originária? No artigo 12, inciso 1, dentro daqueles critérios do ius solis e do ius sanguinis. Fala o artigo 12, inciso 1, são brasileiros natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, e os solis, critério ius solis, ainda que de pais estrangeiros. Então, mesmo que os pais sejam estrangeiros, nascido no Brasil, será brasileiro. Qual é a única hipótese do garoto nascer no Brasil não ser brasileiro? Desde que estes pais, pai e mãe, sejam estrangeiros e um dos dois esteja a serviço do seu país de origem. Então vamos lá, um francês casado com uma italiana e um dos dois está a serviço, tem uma pousada em Búzios. O filho será brasileiro nato. Um francês casado com um italiano e o italiano é cônsul da Itália no Brasil. Ele não será brasileiro porque o italiano estará a serviço do seu país. Uma francesa casada com um italiano e o italiano a serviço da França no Brasil, a serviço do Estado francês no Brasil. Vou repetir. Uma francesa casada com um italiano e o italiano a serviço do Estado da França. Ele será brasileiro nato. Por quê? Para que ele não seja, o estrangeiro tem que estar a serviço do seu país, não de outro país. Tá claro? Aí vem a linha B e fala o seguinte: será brasileiro nato os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, e os sanguíneos, não é isso? Nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, mas tem uma condição funcional, desde que qualquer deles esteja a serviço da República. Então, qualquer um dos dois tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil para que o filho seja brasileiro. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a serviço da República não é apenas a administração pública direta, engloba também a administração pública indireta. Então, se ele estiver a serviço de uma autarquia, se estiver a serviço de uma empresa pública, ele também estará a serviço do Brasil e logo o filho será brasileiro nato. A letra C, ele fala: os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam levados a registro em uma repartição brasileira no exterior. Pai ou mãe brasileira, tanto faz. Então não importa se o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira. Não precisa estar a serviço. Basta que o pai ou a mãe sejam brasileiros e seja levado a registro numa repartição brasileira no exterior. Quais são as repartições brasileiras no exterior? Consulado, embaixada ou escritório de representação. Levou a registro, fez o registro, é brasileiro nato. Não levou a registro, não é brasileiro nato. Existe ainda a possibilidade de ele se tornar brasileiro nato? Sim. É a segunda parte da linha C. Fala o seguinte: ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então eles têm que vir residir no Brasil e optar, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal entende que então imagine que um guri tenha nascido no exterior, venha residir no Brasil de pais brasileiros, mas com 5 anos. Ele só vai poder optar pela nacionalidade brasileira, pelo que está na Constituição, aos 18, depois que atingir a maioridade. Dos 5 aos 18, ele será tratado no Brasil como o quê? Como brasileiro nato. O Supremo Tribunal Federal entende que essa condição é uma condição confirmatória e não uma opção. Óbvio que tem um processo administrativo para trazer essa condição brasileira, ou seja, ele tem que fazer um processinho para dizer que é brasileiro residente, e aí, nesse caso, vai ser confirmado aos 18 anos. Então, esse sujeito, até os 18, ele vai ser tido para fins jurídicos como brasileiro nato. Aos 18, ele vai confirmar. Se ele não confirmar, obviamente, dali em diante, ele será tido como estrangeiro. Essas são as condições de brasileiros natos. Nesse caso, a nacionalidade originária é involuntária. O direito lhe outorga. A nacionalidade naturalizada, derivada, é aquela que você tem por opção. E no Brasil também há essa possibilidade. Fala que será brasileiro naturalizado aqueles que adquirirem na forma da lei a nacionalidade brasileira. Então você tem que ir lá reunir os requisitos da nacionalidade brasileira. A linha A, a doutrina classifica como nacionalidade ordinária.
Não fala lá, né? Os que na forma da lei adquirirem nacionalidade brasileira e os oriundos de países de língua portuguesa um ano ininterrupto de unidade moral. Se o cara tiver um ano ininterrupto de unidade moral e vir de um país que fala português, ele terá direito a se naturalizar brasileiro. A linha B do inciso 2, ela traz a chamada naturalização extraordinária, que é a hipótese dele residir no Brasil ininterruptamente por 15 anos. E esse ininterrupto, veja, senhores, ele tem que ser numa condição lícita. Então, o que é uma condição lícita de um estrangeiro no Brasil? Estar com visto válido. Ininterrupto significa que a residência dele é aqui. Isso não significa dizer que se ele sair, viajar, passar 3 meses de férias fora e voltar, interrompeu. Isso também é uma decisão do Supremo. Então, ele tem que estar residindo aqui. Se ele ficar aqui, tiver residência lícita por 15 anos aqui, ainda que ele saia eventualmente das férias, ele ainda assim será considerado os 15 anos e ele terá direito a se naturalizar. Não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A lei não pode distinguir. Seja brasileiro nato, seja naturalizado, o tratamento constitucional é o mesmo. O parágrafo 2º desse artigo fala isso. Não será admitida nenhum tipo de distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos na Constituição. Anota aí quais são os casos em que a Constituição prevê essa distinção. Ou seja, quais são os casos onde a Constituição difere brasileiro nato e naturalizado. Artigo 5º, inciso 51. 5º, inciso 51, que é quando a Constituição distingue a extradição de brasileiro nato e naturalizado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode, se o crime for ocorrido antes da naturalização ou tráfico ilícito entorpecente. Artigo 12, parágrafo 3º, são os cargos privativos de brasileiros natos. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Peço atenção especial aí para senador e deputado. Senador e deputado podem ser naturalizados, o que eles não podem é concorrer à presidência da casa, ok? Outra atenção especial aí, galera, é ministro da Defesa. O único ministério que exige a condição de brasileiro nato é o ministro da Defesa. Nenhum outro ministério exige a condição de brasileiro nato. É uma distinção, já que o artigo 12 só permite que brasileiros natos ocupem esses cargos. Outra distinção é o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, que fala da perda da naturalização por sentença transitada em julgado. Brasileiro nato não perde a nacionalidade por sentença, só o naturalizado, por atividade nociva a interesse nacional. Então, o brasileiro naturalizado por atividade nociva perde a naturalização, o brasileiro nato não pode perder por sentença. Outra regra distintiva é o artigo 89, inciso 7, os cargos do Conselho da República, que fala lá no inciso 7 que serão 6 cidadãos brasileiros natos, também só podem ser ocupados por brasileiros natos. E o artigo 222 da Constituição, que fala que propriedade de empresas de radiodifusão, rádios e televisão, sonora, edições e imagens, ela só pode ser de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, tirando essas hipóteses constitucionais, qualquer distinção entre brasileiro nato e naturalizado será tida como inconstitucional. Pois bem, não há distinção. Pergunta agora para finalizar, é possível um brasileiro nato perder a nacionalidade? Resposta, sim, é possível um brasileiro nato perder a nacionalidade. Em que hipótese? Primeira hipótese, a de aquisição de outra nacionalidade. Se ele adquirir outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Essa é a hipótese, perdão. A exceção? A exceção. O que o parágrafo 4º do artigo 12 fala? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Parágrafo 2º. Parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Inciso 2, adquirir outra nacionalidade. Então, a aquisição de outra nacionalidade impõe na perda da nacionalidade brasileira. Salvo nos casos de, quais são as exceções? Aquisição originária, salvo nos casos de aquisição originária de nacionalidade estrangeira. O país de origem dá a ele a condição de nacional sem que ele peça. Filho de italiano, italiano é, por exemplo, e os sanguíneos. Filho de português, português é, e os sanguíneos. Ele não, na verdade, não é um ato de vontade, é involuntário. E por ser involuntário, ele não perde a nacionalidade brasileira. A segunda hipótese é de imposição de naturalização. Há países que impõem a naturalização. O governo espanhol faz isso com quem trabalha lá. Roberto Carlos, jogador de futebol, ele foi obrigado a se naturalizar para continuar na Espanha. E se houver a imposição de naturalização, também a Constituição excepciona e nesse caso não se perde a nacionalidade brasileira. Essas são as principais características do artigo 12 da Constituição que trata de nacionalidade. Estou apostando aí numa questão de prova. Obrigado, galera. Até a próxima dica.